Deb, a mãe da Isa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, Olá, tudo bom? tudo e com você? Tudo bem também, nessa manhã fria, né? São Paulo tá frio, Aqui também tá frio. tá em Minas, né? Minas acho Tô. que é mais frio do que São Eu Paulo. tô, eu tô no sul de Minas, numa cidade ela é um vale. Então é bem frio aqui. Então vamos aquecer, vamos esquentar. É, a saga do Dia das Mães. Você sabe que quando aconteceu esse episódio, eu fiquei pensando se o quanto dos acontecimentos foram uma alienação parental ou quanto de fato eles foram por acaso, sabe? Eu vou explicar o que que houve e aí na sequência você fala, beleza? Ok. O Thiago havia me ligado uma semana antes do Dia das Mães e perguntou: Mãe, você vai fazer alguma coisa no Dia das Mães? A gente vai ter alguma festa, alguma reunião de família, alguma coisa assim? E aí eu falei para ele que não, porque como nós trabalhamos com o público, voltado ao público, e os shoppings haviam aberto justamente na semana do Dia das Mães, e iríamos aproveitar para tentar trabalhar nessa época, uma vez que está quase 2 anos aí com as coisas tudo fechado, abrindo parcialmente devido à pandemia e tudo mais. E aí nós Isso resolvemos no teu trabalho, né? isso Nada no tem meu a ver com o trabalho. manual. Não, não, nada tem a ver com manual, isso no meu trabalho. E aí nós iríamos tirar essa semana que tinha antecedia o Dia das Mães e o final de semana do Dia das Mães para poder trabalhar, focando, tentando melhorar o resultado aí dos 2 últimos anos. Então a família não iria fazer nada, né? Nós da família não iríamos fazer nada em especial assim. Aí ele virou para mim e falou assim: Ah, mãe, então eu vou ficar com meu pai, porque a família do meu pai aqui alugou uma chácara, porque a minha avó tem 98 anos, né? E é um caso de Covid e tudo mais, então eles resolveram alugar um local para o pessoal da família se encontrar e assim eles ficarem mais protegidos, né? E menos expostos ao vírus, né? A uma possibilidade de doença. Eu falei, tudo bem, pode ficar então com a família do seu pai. Aí tudo bem. Na quinta-feira, sexta-feira, que antecedeu o Dia das Mães, a gente conversou, a gente se fala todo dia, né? Um pouco antes das aulas dele, e aí nós estávamos conversando, a gente se fala por FaceTime, então a gente se fala por imagem. E aí a gente estava conversando e eu falei para ele, e aí, preparado para o final de semana? Aí ele falou assim, tô sim, mas parece que vai fazer frio, se fizer frio não vai ser muito legal, mas ok. E tudo bem. Dali a pouco desligamos o telefone, tudo normal, conversa normal. Desligamos o telefone e o pai dele me manda uma mensagem, uma foto, na verdade, ele de cabeça baixa, assim, espremendo os olhos, assim, não dava para saber direito se estava chorando ou se estava rindo, sabe? Aí eu olhei a foto e falei, o que aconteceu? Porque eu não entendi a foto. Aí ele falou assim, o seu filho chorando por tua causa. Aí eu respondi, por minha causa? O que que houve? Eu falei, ele quer passar o Dia das Mães com você e você não quer. Eu falei, como assim? Aí ele falou assim, ele tá aqui chorando porque ele quer passar o Dia das Mães com você. E você não quer ficar com ele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei assim, Tiago, tá tudo bem? Você quer passar o Dia das Mães comigo? Aí ele falou, quero. Aí eu falei, por que que você não disse? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei assim, você disse pra mim que queria passar com seu pai, você vai me pedir autorização pra passar com seu pai. Você sabe que não vai ter nada, a família não vai se reunir, nada, mas isso não impede você de estar comigo. Aí ele falou assim, então você vem me buscar? Aí eu falei assim, sim, eu vou te buscar. E aí eu questionei mais um pouco ele e falei assim, mas por que que você não avisou antes? Porque o que que aconteceu que você mudou de ideia assim e tá até chorando por conta disso? Aí ele, não, mãe, não aconteceu nada. Eu falei assim, a gente acabou de se falar e você não me falou nada. Ainda perguntei do Dia das Mães, você falou que estava preparado. Aí ele, tá bom, mãe, você vem me buscar? Tipo assim, toda hora ele me cortava. E o pai dele ficava me mandando mensagem assim: o menino gosta muito de você, ele é um bom menino, você está focada demais no seu trabalho e pouco focada nele. Me mandou um monte de coisa, uns discursos assim, como se eu não estivesse querendo ficar com ele. Aí eu li tudo e só respondi: eu vou buscá-lo.
Não dei oxigênio para o pai, senão a gente ia terminar brigando, discutindo. Mas me incomodou muito, porque há 2 semanas que eu vejo o menino se preparando para o evento do Dia das Mães com o pai, por conta da viagem, da chácara e tudo mais. E de repente, do nada, tipo, 48 horas antes, acontece esse episódio. Sendo que eu nunca. Imagina que eu vou falar pro meu filho que eu não quero estar com ele, sabe? Um negócio assim, totalmente sem, fora de órbita, assim. E isso me fez pensar o quanto que o pai dele não influenciou nisso, no discurso do mesmo jeito que o pai dele falou comigo ali. Você está focada demais no trabalho, você precisa ficar mais com ele, bananá, bananá. Será que ele não falou isso para o menino também? E isso terminou motivando aquela decepção da foto que o pai mandou. Eu posso estar só alucinando, tá? Pode ser que seja que sim, pode ser que seja que não, mas foi muito brusca a mudança de postura, de um momento para o outro, isso. E aí lança-se a questão: como saber se a criança está sofrendo alienação parental? Como é que a gente identifica isso? Você conversou com ele depois que você foi buscá-lo? Então, eu perguntei para ele, eu falei, Thiago, o que que aconteceu? Por que que você não falou que você queria ficar comigo? Ele não me respondia, ele falava assim, mãe, não sei. Eu falei assim, mas você não falou para mim que você queria ficar com seu pai? Aí ele falou assim, falei. Eu falei assim, mas por que que você não falou que você mudou de ideia? Aí ele, não sei. Não parece que partiu dele essa mudança de ideia. Ele não sabe Tanto que ele não formular essas sabe. palavras, ele Uhum. não sabe dizer o que aconteceu. Ah, é muito complicado essa situação de alienação parental, porque existem muitas. Primeiro explica o que vem a ser alienação parental, que pode ser que alguém que esteja nos ouvindo não saiba, né? É interessante explicar. Alienação parental, ela é um termo utilizado judicialmente por advogados, juízes, tudo mais, às vezes por psicólogos, que diz respeito a quando a criança sofre de um dos lados, ou através do pai, ou através da mãe, algum tipo de. Ela passa por um processo em que ou o pai ou a mãe joga a criança um contra o outro. E aí existem várias coisas que são consideradas alienação parental. Por exemplo, você proibir o teu filho de ver o pai ou de ver a mãe, é alienação parental. Ou às vezes a pessoa não proíbe, mas fica dando desculpa. O pai pega a criança de 15 em 15 dias, por exemplo. Aí todas as vezes que o pai vai buscar a criança, a mãe fala não, porque ele tem um aniversário, ele vai sair, ele tem um compromisso com não sei quem, também é considerado alienação parental. Quando um pai fica falando mal do outro, porque a sua mãe é isso, porque o seu pai é um canalha, porque o seu pai não presta, ou porque a sua mãe te abandonou, porque a sua mãe causou separação, também é considerada alienação parental. É basicamente quando um adulto, de um dos lados, ou do lado da mãe ou do lado do pai, fala para a criança ou faz na vida da criança coisas que prejudiquem o relacionamento dela com a outra parte, com o outro pai, com a mãe. É basicamente isso. Existem mais situações que podem ser consideradas alienação parental e que cada caso é um caso. Tem que ser analisado individualmente e judicialmente, tá? Então, cada caso é um caso. Mas é tido como alienação parental quando um pai joga um contra o outro, quando um pai fala mal do outro para a criança. Isso é uma coisa que não se faz, não faz bem para a criança e não judicialmente corresponde à alienação parental. Por que que eu tô falando isso? Porque o Thiago, ele estava bem, ele estava feliz porque ele ia pra chácara, ele não parecia incomodado de não passar o Dia das Mães com você, ele estava mais interessado em se divertir do que Sim. em estar contigo, o que é normal para a idade em que ele tá. Não significa que ele não goste de você. É que quando eles são muito pequenininhos, a prioridade deles é realmente estar com os pais, quando eles estão crianças ali dentro da primeira infância. Depois eles crescem e os pais deixam de ser a prioridade, o que é saudável, né? E isso significa um desenvolvimento saudável. Então ele estava muito mais interessado em se divertir, em fazer as coisas dele, do que ficar em casa fazendo nada com a mãe. Eu sei que isso pode magoar algumas mães, elas podem ficar tristes, tipo, o meu filho prefere jogar bola do que estar comigo. Eu sei que isso pode magoar, mas isso para a criança, para o desenvolvimento, psicologicamente falando, se a criança está segura, se a criança está bem, não é um sinal ruim. É um sinal de independência, é um sinal de maturidade, é um sinal de que, ok, essa criança está pronta para começar em um processo lento que dura anos, o descolamento com o ninho. E dura anos, começa ali com 7, 8 anos e vai terminar com 20,
com 18, então realmente demora anos. E cada vez mais, conforme eles crescem, eles vão ficando menos dependentes, menos apegados, e é assim que tem que ser, porque eles precisam crescer e tomar conta deles mesmos. Então, ok, tudo saudável, tudo nos trinks, apesar de poder causar algum tipo de mágoa, aí, dependendo de como a pessoa interpreta essa situação. Não é o teu caso. E aí, de repente, a criança que estava bem aparece chorando, aparece confusa, aparece triste, e ele não sabe explicar. O que indica nessa situação, que acende a luz vermelha nessa situação, é o fato dele não saber explicar. Tiago tem 12 anos, é a criança mais argumentativa que existe. A gente fez um episódio inteirinho sobre o Tiago argumentativo, né, o Tiago respondão, e de repente ele não sabe explicar. Aquela criança que explica tudo, que tem sempre as respostas na ponta da língua, isso ele não sabe explicar. E pelo fato dele ser quem ele é, dele ser tão argumentativo, dele ser tão esclarecido com tanta coisa, é que me indica que pode ser sim um caso de alienação parental, porque ele não sabe de onde veio e não parece que partiu dele. Ele não sabe explicar por que ele se sentiu daquela forma ou por que ele tomou aquela decisão, como se não tivesse realmente vindo dele. E eu conheço o pai do Thiago, convivi com ele durante 15 anos, eu sei exatamente a pessoa que ele é e sei as coisas que ele fala para o menino. E não é difícil de supor que ele ficou na cabeça do menino falando: isso não se faz, porque é a sua mãe, porque tá errado, porque ela gosta de você, porque você gosta dela, porque a sua mãe isso, porque a sua mãe aquilo, porque você é aquilo outro, porque você é um péssimo filho, quando a sua mãe morrer você vai se arrepender. Eu enxergo muito claramente o pai dele fazendo isso. Não posso afirmar que fez, porque eu não estava lá, mas eu convivi com a pessoa há 15 anos e sei que a pessoa, pelo menos os 15 anos de convivência que eu tive, fazia esse tipo de coisa, sim. A pessoa pode ter mudado? Pode. Então, por isso que eu não posso afirmar nada. Mas eu sei que ele fazia, pelo menos na época em que eu convivia, na mesma casa diariamente. Depois eu vim descobrir, depois falando com o pai dele, que eles viajaram na sexta-feira à noite. Eu peguei o Thiago na sexta-feira à noite e eles viajaram na sexta-feira à noite. E quando o pai dele virou para mim e falou assim: Ah, não, você vai pegar ele na sexta-feira? Aí eu falei assim: eu vou pegar ele. Na verdade era no dia, né? Eu falei assim: vou pegar ele hoje à noite. Aí ele falou assim: que horas você vem? Eu falei assim: depois que eu sair do trabalho, em torno de 8, 9 horas. Aí ele falou assim: você não quer pegar ele no sábado de manhã? Aí eu falei: no sábado de manhã? Ele falou assim: porque na sexta-feira eu vou buscar minha sogra. Olha só, não é veio. Na sexta-feira eu vou buscar minha sogra. Mas eu volto no sábado para poder levar minha mãe, senão eu vou com o carro muito cheio. E aí eu virei para ele e falei assim: tá, mas sábado de manhã que horas? Porque a sua manhã é diferente da minha manhã. Sábado de manhã, para mim, eu levanto muito cedo, então o meu cedo é diferente do cedo da maioria das pessoas, né? Aí ele pegou e falou assim: não, pode ser cedo, de manhã, umas 7 horas. Às 7 horas para mim é tarde já. Eu falei: não, mas 7 horas já não dá tempo. E aí ele reclamou. Ele falou assim: caramba, as coisas têm que ser tudo do jeito que você quer. Eu falei assim: não, você pode trazer ele aqui para mim também, se você quiser. Eu posso pegar ele hoje à noite, ou eu posso realmente pegá-lo no sábado. Só que eu vou pegar ele no sábado de manhã, no meu horário da manhã, e não no seu horário da manhã, entendeu? E aí ele reclama e fala: faz do jeito que você quer, não sei o quê, você não é impossível conversar com você. Aquelas coisas de ex-marido aí, quem vive isso sabe como é que é. E eu fiquei pensando, eu falei assim, quando ele falou que tinha que buscar a sogra dele, que ia levar, depois ia voltar de manhã, no sábado de manhã, para pegar a mãe dele e tudo mais, eu fiquei, será que ele realmente influenciou o Thiago nisso por conta da logística que foi criada? Que ele dele querer poder levar família, alguma coisa assim. E eu perguntei várias vezes para o Thiago, eu falei assim: ô filho, por que que você agiu daquele jeito? Você estava chorando lá na casa do seu pai e não falou para mim que você queria ficar comigo, filho? Porque o que que houve? E ele não sabia responder, e ele mudava de assunto, eu Sim. falava: mãe, não sei, eu não, sei lá, não queria que você ficasse triste comigo, entendeu? E eu tive todo aquele discurso com ele no sentido de que, não, eu amo você, você sempre é prioridade para mim, que estar com você é mais importante. Só que como não vai ter nada, a família não vai se reunir nem nada, eu achei que você realmente não fosse querer vir para cá, você ia querer ficar com seu pai. Aí ele falou assim: eu até queria, olha só, eu até queria mesmo ficar com meu pai, mas parece que vai fazer frio, que vai chover, então não vai dar para fazer muita coisa. E aí eu vim ficar com você. Aí eu falei assim: não importa quais sejam os seus motivos, respondi para ele. Eu sempre vou querer estar com você, sempre. E quando você precisar, eu estou sempre aqui. Você sabe disso, é só você me ligar, eu vou te buscar.
E incomodou muito, assim, inclusive, ao mesmo tempo que incomodou, foi uma situação da qual eu não me atentei a ela. Depois, conversando com você, que você falou, nossa, isso pode ser alienação, sabia, parental? Eu não tinha Me identificado parece isso. ser, porque o fato dele não saber responder e o fato de ter um incômodo e ele mudar de assunto e ele não sabe responder, você pergunta É, e ele não sabe responder, me mostra que pode ser um caso de alienação parental. E por que que eu tô falando isso, tá? Porque o pai dele tem um histórico de falar coisas muito duras e muito difíceis pro menino. Eles passaram aí, não tem muito tempo, por um episódio do qual o pai olhou pra cara dele e falou que não era mais pai dele, que não queria mais contato com ele, ficou aí não sei quanto tempo sem falar com o menino. E eu sei que esse tipo de coisa acontece entre o Thiago e o pai, né, na relação deles. O pai dele grita, o pai dele xinga, o pai dele ameaça, o pai dele diz que não gosta mais, que não vai ser mais filho, que é um absurdo, não que está existe filho decepcionado, que tá que decepcionado. O fala amor mesmo. do pai dele é totalmente condicionado, né? Eu te amo quando você atende às minhas expectativas, senão não. Então, existe uma trava aí em relação ao Thiago, o pai, o fato dele ficar incomodado, mudar de assunto, não saber responder, não parece que é algo que partiu dele. Porque se tivesse partido dele, se tivesse sido uma linha de raciocínio dele, um sentimento dele, ele saberia pelo menos dizer. Ele saberia pelo menos justificar, ele saberia falar porque eu não quero, porque eu mudei de ideia, ou porque eu pensei isso, porque eu pensei aquilo, mas a resposta é não sei, não sei. Ah, mãe, não sei, eu fiquei chateado. Então, essa falta de clareza me indica que talvez essa não tenha sido muito uma decisão dele, que ele tenha sofrido aí um processo intenso psicológico para chegar naquele ponto, que é uma situação que eu já vi várias outras vezes. Os discursos do pai dele para fazê-lo chorar, eu já vi várias outras vezes. E essa pode simplesmente ter sido só mais uma. A alienação parental é uma coisa que a gente não resolve com educação sem travas, porque não tem a ver com a educação, tem a ver com os pais. E você não controla o que a outra pessoa faz, você não controla se o pai do teu filho está fazendo alienação parental, e não tem nada na educação sem travas que você possa fazer a respeito disso. Assim, nada no sentido de fazer com que o adulto pare de fazer alienação parental. A educação sem travas vai proteger a criança, ou vai pelo menos amparar a criança que está sofrendo com isso. Mas eu não consigo, através da educação sem travas, fazer um adulto parar de fazer alienação parental com uma criança. O que, que resolve? Processos judiciais. Vai ter que envolver juiz no meio, justiça e etc., e assistente social, porque aí algumas regras precisarão ser colocadas judicialmente para controlar ou para tentar amenizar essa situação. Porque aqui a gente não está falando mais da criança, do desenvolvimento da criança, da educação da criança. A gente está falando dos pais, de como os pais pensam, funcionam e interagem. Então, vai para muito além da educação. Então, quando o processo de alienação parental está acontecendo, você tem que procurar ajuda judicial. E procurar ajuda judicial, infelizmente, não significa encontrar de fato uma solução, porque às vezes a justiça falha ou é incompleta e existem aí diversas situações que precisam ser levadas em consideração, mas o passo a passo é esse. Você usa a educação sem travas para amparar a criança que está sofrendo e usa a justiça, na medida do possível, para tentar resolver, bloquear, impedir, amenizar a alienação parental que está ocorrendo. Então, são processos bem complexos mesmo, assim, porque envolve muita coisa, envolve muita gente, envolve para muito além da sua relação com a criança, envolve outra pessoa, né, outro adulto. Então é bem complicado. O que, que eu E, te indico fazer nessa relação com o Thiago? Se aproximar emocionalmente, psicologicamente do teu filho, que você esteja mais próxima, porque quanto mais próxima você tiver, mais fácil vai ser de enxergar os padrões dele e os padrões que colocam para ele, né? O que, que é dele e o que, que é imposto para ele, empurrado para ele, em formato de alienação, e para gerar realmente mais confiança, mais conforto, e para que, se de fato a alienação estiver acontecendo, você possa pelo menos amparar e ouvir o menino, conseguir ser o contraponto disso, né? Conseguir ser a parte sensata e acolhedora da situação. Porque, como eu falei, você não controla o que o pai dele vai falar, vai dizer, vai agir, vai pensar, mas você controla o que você vai fazer a respeito disso. E o que dá para fazer a respeito disso é você amparar o seu filho e ser ali um ponto seguro, uma válvula de escape, alguém que ele pode confiar e contar
e você conseguir ser um suporte quando as coisas acontecerem, quando esse tipo de coisa acontecer. Entende o que eu quero dizer? Ou ficou Sim, confuso? entendi. Não, não, deu para entender sim, mas eu tenho uma outra pergunta. Quem está nos ouvindo, que possa estar passando por uma situação assim, com uma criança de repente menor, aonde você não conhece o histórico do outro lado, que nem no caso do pai Thiago, você conhece o histórico dele, então há grandes chances mesmo de ter o pai ter influenciado de alguma forma a decisão que ele tomou. Mas e quem não, quem, por exemplo, você não conhece e a mãe ou o pai pode estar vivendo isso? Como é que ela identifica na criança esses traços, além desse do que você falou, da criança não saber explicar direito a mudança de opinião, por que que mudou de opinião, principalmente se tratando de uma criança argumentativa, mas as crianças que não são argumentativas, que são um pouco mais tímidas, crianças que são menores, como é que a gente identifica isso? A criança sempre, quando ela sofre algum tipo de trauma, algum tipo de abuso, seja físico, seja emocional, ela demonstra através do comportamento. Essa criança pode ficar mais agressiva, essa criança pode ficar mais chorona, ela pode se recusar a ir com um dos pais, ela pode, de alguma forma, ela vai demonstrar. Uma criança que está bem, que está tranquila, que vai para casa do pai, volta tranquila, vai para casa da mãe, volta tranquila, não é um sinal de preocupação. Mas se a criança vai, todas as vezes ela volta diferente, ou se a criança não quer ir, se ela demonstra resistência, se ela chora, porque eles vão demonstrar alguma coisa. Se algum sinal, se você perceber algum sinal no comportamento da criança que você conhece, você pode não conhecer outra parte, mas a criança sendo teu filho você conhece, aí você precisa procurar ajuda. Aí é realmente acionar a justiça, ir atrás de um advogado ou coisa do tipo, de um advogado de família, né? Para explicar a situação, para que seja analisado, talvez seja caso de assistente social, investigar, psicólogo, enfim, eu não sei o passo a passo que a justiça vai usar, acho que isso depende de cada caso também, para dar uma olhada na situação. A gente teve recentemente aí um caso que ficou super famoso, ficou na mídia por muito, muito tempo, acredito que o caso já tenha sido concluído. Eu não fui atrás da informação porque, na verdade, me entristece esse tipo de coisa, aí eu evito contato. Do menininho, o Henry, que inclusive tem o mesmo nome do teu sobrinho, que faleceu, o menino faleceu, e o padrasto e a mãe foram julgados lá de assassinato, pelo menos até onde me consta. E era uma criança, no dia em que isso aconteceu, ele voltou da casa do pai. Era um domingo e ele chorou para ir para casa da mãe. Ele chorou, ele se debateu, ele vomitou, ele não queria ir. Então, o pai precisava devolver de qualquer forma, porque judicialmente falando, ele tem que cumprir com o combinado. Se o pai desse menino fala, não vou devolver, essa mãe pode muito bem denunciar por sequestro, porque ele recusou devolver a criança, isso pode muito bem ser interpretado como sequestro, inclusive. Então, é muito delicado mexer com esse tipo de coisa, mas sabe-se que a criança que chora até vomitar, porque não quer voltar para casa de um dos pais, não tá tudo bem. Então, é realmente aí você olhar e falar, ok, o que eu posso fazer a respeito? E ir atrás de tudo que você puder para ajudar essa criança, porque não tá tudo bem. Não é normal você querer entregar a criança para o pai, a criança chorar desse jeito, grudar em você, implorar para não ir, vomitar e não sei o que, se debater. Não é normal. Ela tem que ir minimamente tranquila, pode até dar uma choradinha na hora de se separar, muito mais porque tem que sair do colo da mãe do que qualquer outra coisa, mas nesse ponto de ser desesperador, não é normal. Você entende? Então a gente precisa analisar o comportamento da criança. Ele era uma criança bem pequena, um menininho, acho que tinha 4 anos. E você olhar para o comportamento da criança e saber o que é normal do teu filho, o que não é normal, para você procurar ajuda para você e para a criança. Não tente, em hipótese alguma, tomar as suas medidas, fazer, abre aspas, justiça pelas próprias mãos, fecha aspas, no sentido de, não, ele está fazendo alienação parental, então eu não vou levar a criança para casa do pai. Porque você pode ser processada por conta disso. Esse pai pode te processar e dizer lá que você está impedindo ele de ver o filho e aí você vai arrumar um problema imenso, porque isso também é alienação parental. Então, não haja por conta própria. Vai procurar ajuda, porque tem gente mais capacitada do que você para te amparar nesse momento. Eu A sei que isso não é tão justiça, simples assim, mas é o passo a passo. a nossa justiça ela é tão lenta e é tão difícil a gente conseguir apoio, e não importa a sua situação financeira, não Sim, importa. É, que nem essa situação que aconteceu do menininho aí, né, que não queria ir para casa da mãe.
e o pai identificou esses traços nele, imagina, esse E pai, ele o que que seria politicamente correto a fazer? Devolver para a mãe como ele fez e esperar segunda-feira para ir atrás de um foi atrás de uma advogado, delegacia. para ir atrás de uma delegacia. E percebe que o que terminou acontecendo com a criança naquele final de semana, a criança terminou Na perdendo a mesma vida, madrugada. na mesma madrugada a criança terminou perdendo a vida. Então, eu tive um episódio com você quando você era menor, com a família do seu pai, que o seu pai tinha. Ele casou lá, se amigou, sei lá como é que foi o desenrolar dessa história, com uma pessoa e essa pessoa, você declarou que essa pessoa estava te batendo, Agredia, sim, eu te fui agredindo. agredida quando eu era criança. E só um detalhe a respeito dessa história: eu fui agredida, de fato, eu apanhei. E a pessoa que me bateu, como a maior parte das pessoas que batem em crianças, rolou aquelas ameaças: você não pode contar para sua mãe, porque senão eu vou te bater mais, porque senão eu vou te prejudicar mais. E eu ouvi esse tipo de ameaça e eu contei para minha mãe, porque acima de tudo, para muito além das ameaças que eu ouvia, eu tinha total confiança que se eu contasse para minha mãe, eu seria amparada. Então, é aqui que entra a educação sem trava. Você não consegue impedir as outras pessoas de afetarem o teu filho ou de, em algum momento, talvez prejudicarem de alguma forma o teu filho. Infelizmente, você não controla todas as pessoas do mundo, você não pode colocar a criança numa redoma de proteção, isso não existe, mas você pode criar um laço de confiança, você deve ser o adulto referência, você deve ter uma relação de apego segura com essa criança para que, se ela passar por alguma coisa, ela tenha a confiança de te contar. Só avisando, pode ser que tenha um ruído no fundo. Sim, E tem aí um esse ruído ruído no está fundo. vindo do meu lado, aonde eu estou, o local que eu estou, a prefeitura está passando asfalto no chão, não sei como é que faz, está trocando o asfalto e a maquininha do moço faz um barulho, e eu mesmo dentro do prédio, com todas as janelas fechadas, o barulho tá chegando. Se eu ouço, provavelmente vocês estão ouvindo Sim, também, tá? eu Só para ouvi sim, avisar. enquanto eu estava falando, eu ouvi sim. É Mas só para enfim, avisar só para que concluir o raciocínio, eu contei para minha mãe na época que eu estava apanhando, porque havia confiança. E mesmo ameaçada, mesmo com a pessoa me dizendo: se você contar, eu vou te bater mais, eu contei. Falei: não, a minha relação com ela tá acima disso. Isso é uma criança que confia, cara. Isso é uma criança que vai buscar ajuda. Tanto é que não durou muito tempo. Eu não apanhei muito. Eu devo ter apanhado umas 2 vezes só. E o que eu fiz, a minha atitude a respeito foi, eu reclamei, eu cheguei lá e reclamei, aí a pessoa virou para mim e falou: imagina que eu faria isso, que não sei o que, não sei o que, reclamei com o seu pai, ele falou a mesma coisa: não, imagina que a fulana fazia. Eu olhei para a cara de um, olhei para a cara do outro, falei assim: tá bom, então ela só vai vir para cá agora quando ela quiser. Não, e eu voltava roxa. Eu Você tinha. cheguei a voltar Então, marcada. como você é muito branquinha, então você se machucava com uma certa facilidade. Então você estava sempre roxa, né? Qualquer coisa que você deixava você marcada. Então, saber que aquilo tinha sido apanhado, tinha sido uma brincadeira que, entre você e lá e os primos lá, era complicado de saber. Mas realmente eu tinha um indício de que você estava roxa. Tipo assim, o braço, parecia que alguém te pegou pelo braço e apertou, sabe? Sim, Coisas sim. assim que de repente uma brincadeira de criança não faria. E aquilo me incomodou muito. E entre confiar no que você me falava e confiar no que eles estavam me dizendo, é óbvio que você estava em primeiro lugar, até pelo histórico que a gente tinha de confiança que eu tinha em você. E eu virei, não, eu não estou falando isso porque eu estou aconselhando a fazer isso, tá? Eu acho que cada situação é situação e eu acho que cada mãe, cada pai sabe a que ponto, até onde pode ir, entendeu? Eu virei para eles e falei: a Isa não vai mais. Aí ele: mas você não pode fazer isso, não sei o que. Eu falei assim: tá bom, então se eu não posso fazer, você sabe onde eu moro, pode mandar a intimação lá para minha casa, que eu vou diante Sim, do você foi correr os juiz. riscos. Sim, eu falei: eu assumo os riscos. Porque como eu sei que a justiça é lenta, quanto tempo quer demorar isso? Vai demorar alguns meses. E possivelmente dentro desses alguns meses, você iria querer voltar, tá? Porque você tinha uma relação muito boa com seus primos, né? E tinha muita criança Com os do meus lado de avós lá, com também. seus avós também, tinha muita criança do lado de lá. E o que eu estava querendo era que você fosse de livre e espontânea vontade, porque você queria, e não queria agressão. E na minha cabeça, uma vez que eu reduzisse os seus encontros com eles, uma vez que não fosse mais tão frequente, eles também iriam te tratar de uma outra forma.
Exatamente para conseguir fazer com que você volte outras vezes, entendeu? Sim. Então eu quis afastar aquilo e deixei totalmente ao seu critério. Então eu deixei bem claro para eles, assim, tá bom, vocês, vocês não estão fazendo nada? Que bom, porque agora ela só volta se ela quiser, Um outro detalhe que é entendeu? importante falar, eu era uma criança que não apanhava. Você Sim, não me batia, eu não apanhava para ser educada, eu não apanhava no contexto de, ai, aprontou, essa criança vai apanhar. A violência, para mim, não era normalizada, porque veja, uma criança que apanha, uma criança que apanha para apanhar, para apanhar, não, perdão, apanha para ser educada, né? Uma mãe, um pai, uma família que olha e fala, não, meu filho quebrou um copo, vai apanhar, meu filho tira nota vermelha, vai apanhar. Pais que batem, eles normalizam a violência. A criança passa a entender que aquilo é normal, que aquilo é o padrão. Inclusive, ela passa a entender que ela pode bater nos outros e que os outros podem bater nela, né? Porque a minha mãe faz, meu pai faz, e a minha mãe diz que me ama. Se a pessoa que mais me ama no mundo, se a pessoa que está aqui para me proteger e me amparar me bate, é óbvio que apanhar é normal. É esse é o link que a criança faz. Ela normaliza a violência e muitas vezes ela entende a violência como demonstração de afeto. A gente tem um monte, não é um nem dois, é um monte de adultos que crescem, que têm relacionamentos românticos, amorosos, e que aceitam violência porque entendem que violência é afeto. São mulheres que apanham dos maridos, por exemplo, e não fazem nada a respeito disso porque ela entende que aquela violência é afeto. Se ele me bate, se ele me prende, se ele me proíbe, se ele é ciumento, se ele é abusivo, é porque ele me ama. E por que que ela pensa dessa forma? Porque ela passou por isso com a família dela. O meu pai me batia, o meu pai me prendia, o meu pai abusava emocionalmente de mim. E o meu pai me amava, então é óbvio que o meu marido me ama. É muito difícil isso, porque quando a gente fala de educação violenta, a gente está dizendo que a criança vai passar a normalizar aquilo e vai entender que é afeto, amor é agressão. E eu não passava por isso, eu não apanhava. Então, no momento em que alguém me bateu, eu não achei aquilo normal. E não é normal para uma criança que não apanha dizer que apanhou. Porque eu não apanhava, eu não tinha de onde tirar essa história, eu não tinha de onde tirar essa base para dizer, olha, um adulto me bateu. Isso não acontecia. Não tinha nem como eu imaginar isso, porque não acontecia. De onde que eu ia tirar essa informação se eu não tinha essa vivência? Então, para eu poder dizer um adulto me bateu, é porque de fato eu tinha apanhado, porque eu não tinha esse contexto. no seu caso, quando você chegou e falou isso, primeiro a gente tem aquela raiva, né? Aquela coisa. Eu não falava mal do seu pai para você. Eu simplesmente não falava. Não, não falava, Não simplesmente não falava. falava. Ele não, simplesmente não existia assim no nosso convívio, né? Ele nunca esteve entre a gente. Porque já que eu não tinha nada de bom para falar, então eu ficava quieta. Antes E isso do que você do falar que mal, falar porque mal. falar mal é alienação parental. E eu fiquei extremamente brava, extremamente nervosa na hora. E você, mãe, o que que você vai fazer? Aí eu falava assim, não sei, eu vou pensar a respeito, eu vou fazer alguma coisa. E fiquei com aquilo, fiquei ruminando aquilo, fiquei mastigando aquilo, uma raiva que você não tinha noção. Eu vou lá quebrar aqueles dois na porrada. E por fim, quando eu tomei essa atitude de não te deixar ir para lá, primeiro eu comuniquei a eles e depois eu falei para você. Eu falei assim, filha, você só vai voltar para lá se você quiser. Se eles não estão te tratando bem, você não precisa passar por isso. Se eles não estão te tratando bem, se eles estão fazendo isso, isso não é certo, eles não têm que fazer isso daí mesmo. Então fica a seu critério. Se você, eu não estou lá para te defender, não posso estar lá para te defender, não posso fazer nada a respeito nesse sentido, porque são as decisões que eles estão tomando. O máximo que eu posso fazer é tentar te proteger. E o que eu posso fazer para você é te defender no sentido de que se você não quiser ir, ninguém vai te arrancar daqui, cara. Ninguém. Então, e quando eu falei isso para eles lá, você falou, tá bom, então eu não vou. E aí eu comuniquei eles vieram te chamar, e você falou, olhou na cara deles e falou, não, mas eu não quero ir, você me bate. Ah, isso era sensacional. E a pessoa, não, mas eu não faço isso, não, você fez sim, você fez assim, assim, assim. Criança, né? Criança, né? E você se sentia segura de falar, Segura, sim, porque se eu sentia estava do seu parada. lado. E eu ficava olhando só a conversa, o diálogo entre vocês dois e pensando, meu, que vontade de dar uma voadora naquela. Enfim. Passou, né? Só a título de curiosidade, a pessoa não me batia no sentido de correção, tá? Eu não apanhava porque tinha feito alguma coisa. Ah, essa história é bem complexa, mas vamos lá. A pessoa que me batia era a mulher que estava com meu pai, e na época ela estava tentando engravidar. E aí ela, muito frustrada com o fato de que ela não conseguia engravidar, acabava descontando em mim as estresses dela. Então eu não apanhava no sentido de correção, ela não fazia isso no sentido de correção, e mesmo se fizesse, ela não poderia fazer. Ela não era minha mãe, ela não era meu pai, e mesmo mãe e pai
não devem bater no filho, porque bater é violência e ponto. Mas eu não apanhava no sentido de correção. Eu apanhava porque ela estava numa fase difícil da vida dela, da qual não tinha nada a ver, mas acabava sendo a parte mais frágil da qual ela descontava o estresse dela. E isso acabou imediatamente no momento em que ela engravidou. Eu tenho um irmão por parte de pai, um querido, inclusive, e a partir do momento que aquele menino nasceu, eu nunca mais sofri nenhum tipo de violência. Eu não tô falando isso porque tô escondendo ou porque fui ameaçada, eu não tenho medo nenhum de dizer isso. Inclusive, a pessoa que me bateu sequer está viva, ela já faleceu, então não teria por que eu esconder. Eu realmente não apanhei mais, não sofri nenhum tipo de violência depois que o meu irmão nasceu. Era só a frustração dela de querer um filho. Eu entendo, mas não justifica descontar numa criança. Eu devia ter E uns 4 anos na você. época. E depois desse episódio, quando eu falei para eles, falaram: ah, mas não pode, porque eu sou isso, porque aquilo. Primeiro que eles nunca deram nada, já começa por aí, nunca deram pensão, nunca deram nada, Meu né? pai nunca. Nunca ajudou financeiramente. Então, quando ele falava, ah, mas não é justo, não é certo, não sei o que, eu falei, tá bom, vai na justiça. Aí a gente já aproveita esse episódio e já regulariza todas as pensões que você nunca pagou, entendeu? Eu tenho total interesse que isso aconteça, pode ir lá. Você tem meu endereço, pode mandar intimação. E eu tinha essa postura e encerrava ali. Era ponto. Eu não atendia ligação, eu não atendia mensagem, eu não recebia na porta da minha casa. Eu era bem dura com isso, porque se eu desse oxigênio, cresce, vai sobreviver. E eu não Sim. queria isso, eu não queria esse vínculo. E a minha posição, nada iria mudar a minha posição, nada iria mudar a minha postura. Minha filha estava acima de tudo aquilo. Então não adiantava ficar discutindo com ele, me estressando, desgastando a minha energia com algo que não iria se resolver. E principalmente ele não ia ter E mesmo quando o meu histórico com ele era o seguinte: a pessoa falava uma coisa hoje, amanhã mudava de ideia. Tipo, falar, prometi e não conseguia cumprir. As palavras e as atitudes não andavam juntas. Não era uma pessoa que falava uma coisa e agia conforme o discurso. Era totalmente desconectado. O discurso e atitudes eram desconectadas. Então, eu não queria ouvir porque eu sabia que não ia fazer diferença nenhuma. Tinha que me mostrar com atitudes. Então, eu não dava esse tipo de oxigênio para que aquilo se crescesse. Isso foi muito bom para a minha sanidade mental, porque eu evitei muitas e muitas e muitas discussões, entendeu? Por E não no final isso deixar. nunca correu judicialmente. Não, isso nunca ocorreu, eles nunca fizeram absolutamente nada por isso, e você chegou a um ponto em que você falava assim: mãe, eu quero ir ver minha prima, eu quero ir ver meu primo, só que eu não quero ir para casa do meu pai, eu vou para casa da minha avó. Eu ia pra casa da minha avó, é verdade. E você falava para mim, você me ligava e falava assim: mãe, eles querem me levar para casa do meu pai, eu não quero ir, mãe, vem me buscar, e eu ia te buscar. O meu pai morava numa casa, ele na realidade, e a minha avó morava em outro lugar, e eu amava ir pra casa da minha avó, porque, enfim, vó, né? Comia tranqueira, aprontava horrores, brincava com terra, brincava com os primos, coisa de criança, tá? Nada além do normal que uma criança faz. E eu adorava ir pra casa da minha avó, só que eu chegava lá e começava. Vamos pra casa do seu pai, porque faz tempo que você não vê o seu pai, porque você tem que ver o seu pai. Aí eu cansava, ligava pra minha mãe e falava: ó, estão tentando me arrastar, vem me buscar, que ela ia mesmo. E eu ouvia por diversas vezes, toda vez que eu atendia as suas vontades, elas me falavam: você não pode, ela precisa ver o pai dela, porque é pai dela, você não pode permitir que ela fazer todas as vontades dessa menina. Quando essa menina crescer, ela vai dar na tua cara. Quando essa menina crescer, não sei o quê. É, E é eu, o, assim, extremamente difícil, gente, é uma situação extremamente difícil. é o contrário. A criança não é obrigada a ver o pai ou a mãe porque é o pai ou porque é a mãe. É o pai ou a mãe que precisa criar um vínculo com essa criança. Não é uma obrigação da Sim. criança. É uma obrigação do pai. Eu não queria ver o meu pai, não porque eu era rebelde, mas porque eu não tinha vínculo. Eu ficava com a minha avó, eu ficava com a minha tia, eu ficava com a minha mãe, eu era muito tranquila, muito tranquila. Com o meu pai eu não queria ficar, porque eu não tinha vínculo. Ele era o meu pai biológico, né? Ele era o progenitor apenas. Não havia vínculo nenhum. E se você me perguntar, mas quando você ia para casa do seu pai, ele não ficava com você? Não. Ele não ficava comigo. Quem cuidava, quem fazia as coisas, era a esposa dele. Então eu ficava com ela. Tanto é que com ela eu cheguei a ter alguma ligação. Fiquei muito sentida, inclusive, quando ela faleceu, apesar de tudo. Com ela eu cheguei a ter algum tipo de relacionamento. Com meu pai, não. Eu não tenho nenhuma memória com meu pai.
Eu não tenho nenhuma memória de momento, nenhuma memória. Gente, sabe o que é nenhuma? Nenhuma. E não é nem que, eu só tenho memórias ruins. Eu não tenho nenhuma. Eu não lembro do meu pai em nenhuma demonstração de afeto. Tudo bem que eu também não lembro dele em nenhuma demonstração de agressividade. Meu pai também nunca me bateu. Mas nunca demonstrou afeto. A memória mais vívida, mais clara de infância que eu tenho com meu pai é com a ausência dele de uma festa de escola, que era a apresentação do Dia dos Pais, e ele não foi. Então, a memória mais clara de infância que eu tenho não era com ele, era com a ausência dele. Meu pai era ausente, não havia relacionamento. Queriam me empurrar, você vai para a casa do seu pai? Mas não tinha relacionamento, não tinha contato. Nunca, eu não lembro de ter recebido um abraço do meu pai. E posso ter recebido e simplesmente não lembro? Posso, mas houve uma vida inteira e eu não consegui lembrar de nenhuma vez. É porque deve ter acontecido tão pouco, né, que não registrou isso para mim. Eu não lembro do meu pai ter dito uma palavra carinhosa para mim. Não lembro do meu pai ter feito uma brincadeira sequer comigo. Eu não lembro nem de presente que eu cheguei a ganhar do meu pai e da minha avó, sim. A minha avó me dava tantos presentes, mas o meu pai não. E se me deu, eu não registrei, assim, não lembro mesmo. Porque não havia relacionamento. Então, não é uma obrigação da criança, você tem que ir porque é o seu pai. Ao contrário, é você tem que criar o relacionamento porque é o teu filho. É o oposto, não é da criança que a gente cobra, é do adulto. É o adulto que tem que conquistar essa criança, é o adulto que tem que fazer por onde, é o adulto responsável. A criança está ali crescendo e a função dela é crescer e se desenvolver. A função de criar vínculo, de ser adulto referência, de criar afeto, de desenvolver apego é tua, não do teu filho. É tua que é adulto e não da criança. E isso era cobrado de mim. Você tem que ver o teu pai, você tem que fazer. E não, eu não tenho que fazer nada. O meu pai tem que ser o meu pai, não eu que tenho que ser filha dele. É diferente as coisas, são completamente diferentes. Mas são assuntos bem delicados mesmo. É, a, Que a cada única caso é um coisa, caso, realmente. sim, cada caso é um caso, e eu acho que a melhor forma que um adulto tem para um adulto que está passando por uma separação, que passou por uma separação, que tem uma criança no meio disso tudo, a melhor forma que ela tem de lidar com isso é curando o próprio coração. Sim, Primeiramente, é se curando, porque se você guardar algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor ainda, algum tipo de coisa, você termina refletindo aquilo na criança, de alguma forma a criança vai terminar sentindo aquilo, e você termina a imaginação tomar conta, né? Porque aí você começa, nossa, mas vai para o lado de lá, com quem será que aquela pessoa está se relacionando? Quem será que está perto do meu filho? Quem será que está perto da minha filha? Isso vai criando uma paranoia na mãe. Eu acho que mais na mãe do que no pai, sabia? Porque acho que a ligação que a mãe tem com o filho é muito mais intensa. Mas cria uma paranoia no sentido de que ninguém é bom o suficiente e o meu filho vai estar exposto a influências e a situações que eu não quero, e você começa a entrar em parafuso nisso e começa a pirar, porque na verdade o seu foco não está necessariamente na criança, mas está na outra pessoa, no ambiente que aquela outra pessoa vai proporcionar para o seu filho, do qual você não está mais perto para controlar. Do convívio com aquela outra pessoa vai e da levar a tua educação também. criança, e da educação também. Então, foi o conselho que você me deu no início. O máximo que você, o máximo não, é tudo isso a criança vai levar para a vida, tá? E você como exemplo para poder estar me dizendo isso. Sim, É a conexão que você vai criar com essa sim, criança. Porque exatamente. mesmo eu tenho hoje um filho de 12 anos, que é extremamente argumentativo, e quando a gente tem uma relação muito boa, ele pode falar qualquer coisa para mim, tanto que ele já falou algumas coisas bem absurdas, inclusive, Sim, bem e, absurdas mesmo. e ele não soube me explicar, ele não soube me dizer o que fez ele mudar de ideia de uma hora para outra, entendeu? E, assim, a impressão que eu tive antes de eu comentar com você, filha, sobre isso foi, eu acho que ele mudou de ideia e não quis me falar com medo de me decepcionar. Tá, Eu essa foi não a acho que impressão o que teu eu filho tenha, eu tive, não acho que o Thiago tenha entendeu? medo de te decepcionar. Eu conheço a pecinha e eu realmente não. O Thiago não tem medo de te decepcionar porque ele foi muito claro para você quando ele falou que ele copiou do Google a prova de inglês. Porque Sim. ele foi muito claro para você no outro episódio do cachorrinho, que eu acho que a gente falou disso em algum episódio do podcast, em que ele falou que se fosse com ele, Ah, é a ou morte da minha família, cachorrinha, ele vamos teria. só resumir o caso aqui, se a pessoa não sabe do que a gente está falando. Teve um cachorrinho que foi atropelado na minha família. E foi um momento muito tenso, muito difícil, era para ser um final de semana bacana, e o cachorrinho faleceu, e a pessoa que atropelou veio trazer o corpo do cachorro, pedir desculpa, tudo mais, e o Thiago viu essa situação e falou, nossa, se fosse comigo, falou para a mãe dele, né?
Nossa, se fosse comigo, eu teria jogado o corpinho do cachorro no mato e ninguém saberia que fui eu. E ele contou para a mãe dele. Então eu não acho que ele tenha medo de te decepcionar, porque ele fala esse tipo de coisa. Não tá certo que ele disse isso, mas isso foi tema para outro episódio, já foi trabalhada essa questão Para com quem ele. quiser saber essa história na íntegra, né? Parece que é um episódio que fala sobre crianças mau caráter, alguma coisa nesse sentido, porque foi a questão que eu levantei contigo. Eu falei, nossa, será que é duvidoso o caráter e a índole do Thiago diante da postura que ele teve? Alguma coisa assim, gente. Eu não lembro exatamente qual é o episódio que é, mas está gravado no podcast. Sim, Quem tem no quiser saber mais a podcast. respeito, pode procurar alguma coisa nesse sentido, assim. E a gente trata esse assunto bem profundamente, tá? De uma forma bem a fundo. Isso. Sim. Enfim, ele não tem medo de te decepcionar. Ele conta É. coisas para você que muitas crianças não teriam coragem de contar para os pais, com medo da bronca, da punição, da decepção. Então eu não acho de verdade, do fundo do coração, que esse seja o caso, até porque a gente também já contou em algum episódio do podcast, não lembro qual, mas esse foi mais recente, em que você contou de outro Dia das Mães, que Dia das Mães é uma história, né? De outro Dia das Mães, do caso da Flor. Lembra que ele Sim, te pediu, a ele flor me era para entregar para pediu, você, ele e me ele pediu foi pedir para entregar? autorização pro pai dele para Isso, entregar a flor pro pai dele, pro pai dele não ficar isso. chateado. E ele Foi. era muito mais novo do que ele é hoje, isso já tem alguns anos já que aconteceu. Ele era bem mais novinho do que ele é hoje, e naquela época ele já tinha essa maturidade, essa consciência e essa relação contigo. Eu não acho, em hipótese alguma, que ele tenha mudado de ideia e que ele não tenha falado por medo de decepção ou por medo de qualquer coisa assim. Eu não acredito nisso. Dado o histórico do próprio Thiago, tá? Dado o histórico do próprio Thiago. Se fosse outra criança em outras circunstâncias, tudo bem, mas é o Thiago. Eu conheço bem a pecinha, bem de pertinho, e sei como que ele funciona, e sei que ele tem uma relação aberta o suficiente com você para tranquilamente chegar e falar, olha, eu mudei de ideia, eu quero outra coisa. Talvez fosse ouvir alguma coisa, ai, filho, mas, né, nossa, podia ter avisado antes, porque eu tenho reunião, alguma coisa do tipo, mas não acho que isso teria impedido o menino, porque coisas mais graves não impedem. Sim. Passando, é por isso que eu tô falando que isso foi um ponto tão cego para mim que eu não identifiquei, que somente conversando com você depois. É tanto que quando eu comentei contigo, falei, o Thiago vai vir, e você falou, nossa, mas ele não ia viajar, e aí eu terminei te contando a história, e você falou, nossa, tem alienação parental. Aí você foi certeira, Sim, assim, dizer, se certeira. afirmou com tanta veemência que eu fiquei na dúvida, será? Mas aí você falou, mãe, ele não sabe explicar. O fato dele não saber explicar isso acende um alarme, sabe? Isso acende, a gente está falando do Thiago, e aí você trouxe tudo isso, entendeu? Então, Sim, assim, eu trouxe todos esses pontos. eu não tenho nenhum tipo de mágoa em relação ao pai dele, entendeu? É uma coisa que realmente eu não trago mágoa nenhuma. Então, eu consigo olhar para a situação de uma forma extremamente neutra. Mas quem é a mãe que está ainda magoada com a separação, ou o pai que ficou magoado com a questão da separação, do divórcio e tudo mais, para você conseguir olhar para essa situação e falar, não, isso daqui sou eu interpretando, ou isso daqui realmente é meu filho apresentando indícios, é bem É difícil. bem É difícil. bem É bem difícil. difícil. Inclusive, se tá muito difícil, né? Se você tá vivendo um processo de separação e tá difícil para você, procura ajuda emocional, psicológica, procura ajuda, porque que vai ser bom pro seu processo de divórcio em relação à pessoa em si, ao relacionamento, tá? Tirando a criança da jogada. E dois, que o profissional que vai te amparar, ele vai te ajudar a ter mais claro de fato o que está acontecendo e de fato que é uma interpretação conturbada da tua parte. Então, procura ajuda. E tudo bem procurar ajuda. Fazer terapia é maravilhoso. É maravilhoso, indico para todo mundo. Infelizmente, a gente precisa, porque a gente tem travas. A gente tenta educar sem travas para não repetir os mesmos erros, mas a gente tem e precisa trabalhar com as nossas. Então, se tiver muito complicado, sabe? Se tiver angustiante, difícil, enfim, pesado, procura ajuda, porque você só vai tirar benefícios disso. Procura um profissional capacitado. Eu super recomendo também isso para prova, isso porque sobreviver é preciso, né? E sobreviver Sim, bem, com sim, qualidade, com né? E não de uma qualidade. forma sofrida É. ali, se diminuindo, se arrastando, Eu chorando. diria até que não é Então, sobreviver. Sobreviver pode ser em qualquer circunstância, desde que esteja vivo, né? respirando, Respirando. É viver mesmo, é viver e viver de fato, viver os seus com sonhos, qualidade, viver com sim. qualidade, sim. E conseguir amparar essa criança. O que você pode fazer pelo teu filho, vou repetir, é criar com ele um vínculo
um laço, uma confiança, porque se alguma coisa acontecer, essa criança vai te contar. Se alguma coisa acontecer, essa criança vai se sentir amparada. O teu filho precisa viver o que eu vivi lá quando eu era pequenininha, apanhei, que foi a confiança de, mesmo ameaçada, chegar para minha mãe e falar: olha, eu apanhei, eu fui ameaçada e eu preciso de ajuda. E a criança se sentir protegida, protegida ao ponto de contar e de falar e você acreditar nela e defender e ir atrás dos seus direitos e dos direitos do teu filho. Se você não tem essa relação com a sua criança, essa criança pode ser abusada de diversas formas, emocional, física, psicológica, e você não vai ficar sabendo, ou ela não vai conseguir te contar, ou a ameaça vai ser tão forte e o seu vínculo não vai estar fortalecido o suficiente para a criança conseguir passar por cima, porque é só aí que você consegue agir. É só através do seu vínculo que você vai conseguir agir. Por isso que é tão, tão importante ser o adulto referência, ter uma relação de apego seguro, porque isso pode literalmente salvar a vida do teu filho em uma situação dessa. E tanto em situações parentais, né, da mãe fazer alguma coisa, do pai fazer alguma coisa, quanto um tio, um amiguinho, o pai do coleguinha, alguém da escola, a gente não sabe. A gente não sabe se a criança pode apanhar da professora, do vizinho, do amigo, do porteiro. A gente não sabe. A gente não sabe, a gente não tem o menor controle. O que a gente pode fazer é fortalecer o vínculo para que, se algo aconteça, não fuja do seu controle. Eu apanhei, sim, mas eu não fui espancada. Eu não igual o menininho, né? O caso do Henry, ele foi espancado, ele morreu porque foi espancado. E antes disso, ele já tinha sido espancado outras vezes. E ele não conseguia se comunicar, ele não conseguia dizer isso para as pessoas de forma clara e objetiva. Eu não fui espancado, eu levei uns tapas lá, uns puxão pelo braço e falei. E não voltou a acontecer. Então, antes de que isso cresça e vire de fato uma violência, um trauma, um problema que de repente possa aí chegar a tirar a vida de uma criança, você tem que cortar o nó pela raiz. E você só faz isso se você tiver contato suficiente com essa criança, se ela puder confiar em você, se você for de fato o porto seguro dela, porque ela precisa te contar. E você vai precisar agir, você vai precisar primeiro acreditar, né? Acreditar no que a criança está te dizendo, segundo agir e não normalizar a violência. Não deixa nunca o teu filho achar que violência é normal. Não deixa o teu filho confundir violência com amor. Não deixa, porque ele vai sofrer na mão de outras pessoas e você vai perder o controle disso. Violência não é normal, violência não é amor. E se isso não estiver muito claro para a criança, você não consegue proteger o teu filho de eventuais abusos. Verdade, verdade. Eu acho que é isso, filho. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Algo a mais que você queira dizer? Infelizmente, esse assunto é um assunto que a gente levanta mais questionamentos, indagações, insatisfação do que consegue respostas, né? A sensação que eu tenho é que faltam ainda respostas, e faltam de fato, porque é o que eu falei, são coisas que dependem muito de um processo judicial que é lento, que é falho, que é difícil e que precisa aí ainda de reformulação e de gente empenhada para tentar melhorar essa situação. Então, a gente está mexendo aqui numa coisa que é extremamente delicada e as respostas não são simples. Ah, faz isso que resolve. Não é um mais dois. Não é um mais dois aqui que vai dar uma conta exata que você soma e está pronto. Infelizmente. Nesse caso, é bem delicado mesmo. Então, eu acho que eu tenho 3 conselhos. Procure ajuda emocional para que você tenha forças, para que você tenha um suporte e para que você tenha alguém para te ajudar a ter clareza nas suas ideias. Procure a justiça, apesar dela ser falha, apesar dela ser demorada, ela é o único meio que a gente tem hoje para agir de fato nessas situações. E proteja o teu filho no sentido de criar com ele um vínculo forte o suficiente para que, se algo aconteça, por menor que seja, ele possa buscar em você amparo e proteção e possa te contar e possa se abrir com segurança e com liberdade. Acho que esses são os 3 principais conselhos que eu posso dar a respeito dessa situação. Ótimos conselhos, inclusive. Você Ótimos tem algo a conselhos. acrescentar? Não, eu acho que isso mesmo é um assunto bem delicado, Bem realmente, entendeu? delicado. Bem delicado, um assunto que a gente está bem ou mal julgando as atitudes das pessoas, e isso é Sim. bem delicado de se fazer, bem difícil.
bem complexo, envolve um monte de coisa, envolve a minha percepção, a sua percepção, envolve a nossa interpretação de mundo, a ótica pela qual a E a gente nossa observa as vivência. coisas, a nossa vivência. Então, isso é algo que é bem difícil. Então, uma vez que você não controla as coisas que acontecem fora de você, fora da sua casa, mas você tem total controle sobre a forma que você está agindo com a sua criança, faça Sim, o melhor que você pode, sim, sabe? faça o seu melhor. Faça o seu melhor, Exatamente. porque não vai estar errado. Pode ter certeza disso que não vai estar errado e você vai colher bons frutos dessa história toda. Acho que é isso. Tem uma frase de um filósofo, não vou saber qual filósofo, Sartre, talvez, não tenho certeza, tá? Ele diz: não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você. E com isso ele quer dizer justamente que você não controla os outros, mas você controla a maneira como você lida com os outros. Você não controla a agressividade dos outros, mas você controla o que você vai fazer diante da agressividade dos outros, e assim Sim, sucessivamente. E aqui a gente bate nessa tecla. Infelizmente, você não controla o que as outras pessoas vão fazer, mas você controla como você vai lidar e você controla o que você vai fazer com o seu filho, que é onde tem que estar o teu foco. Não sofrer por aquilo que você não controla e sim se empenhar para dar o melhor de você no que você pode fazer. Né? é isso mesmo. Eu É acho que curar, é esse o curar a caminho. sua cicatriz dessa separação aí, porque você tem que proteger um serzinho aí que é totalmente inocente e inexperiente diante de tudo isso. Sim, É e que isso. precisa de você. Esse é o nosso papel quando a gente está encarregada de uma criança. Não é só dar banho, alimentar e botar para dormir. A gente precisa proteger. É verdade. As necessidades emocionais e E psicológicas também, psicológica, sim, também são importantes. sim. É isso, eu quero agradecer aí a presença de todo mundo, a paciência por nos ouvir mais uma vez e até a semana que vem, né? Até a próxima, até semana que vem, com algum outro tema cabuloso, que é só o que a gente trabalha nesse podcast. Ai, as coisas acontecem na semana, a gente traz tudo bem fresquinho. Aqui é só tema cabuloso. Na live não, no episódio passado também foi. Também foi, verdade, foi tenso. Mas enfim, tchau, tchau para todos e até a semana que vem. Até a próxima. Beijo, Tchau. tchau.